é que tu vê isso, cara? Como é que tu vê essa evolução e esse mudar? Porque antigamente eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2006, 2005, por aí, e isso não acontecia. Entendeu? Às vezes a gente tinha muito preconceito dos pais, a gente não tinha tanto investimento, os pais não tinham tanta perspectiva, e hoje a gente está vendo pais que literalmente estão colocando a sua vida na carreira dessas crianças. Como é que tu vê isso, cara? Eu vou contar a minha história, né? E não no jiu-jitsu, mas no futebol. Eu fui criado somente com a minha mãe. Como eu falei, o cara fez de tudo, pessoal. Esse cara fez de tudo. Até jogador de futebol ele já foi. Fui atleta profissional, joguei em Portugal. Assim, eu passei pouco tempo com a minha mãe, porque ela saía para trabalhar e eu ficava muito com a minha tia, Cacilda, que foi responsável por grande parte da minha criação e das minhas irmãs também. E minha mãe, ela dava a vida dela para ver o filho dela jogador de futebol. Sim. E a gente deve ver muito isso no futebol, né, cara? Porque a gente sabe que realmente o futebol é um life change, né, cara? Exatamente. E eu lembro o dia que eu fui para Portugal, eu saí com um sonho muito grande de representar não somente a mim, mas tudo aquilo que minha mãe tinha feito por mim, né? E talvez em algum momento eu tenha decepcionado de não ter sido o atleta que eu prometia ser com o talento que eu tinha, mas isso me ensinou muito a valorizar todo o esforço que minha mãe fez. E no nosso último campeonato ela estava lá torcendo pro neto dela e Caramba. O Pablo registrou isso também. E com bastante emoção. Então eu vivi isso, eu sei o que é isso, porque minha mãe ela se esforçou muito como mãe solo para proporcionar essas oportunidades para mim. E hoje nós temos famílias que fazem isso. Então eu vivi essa dor, cara. Por isso que eu valorizo. Por isso que eu valorizo mesmo. Você não tem noção tanto de crianças que entram em contato comigo, mas você não tem noção tanto de pais que mandam mensagem falando: dá uma oportunidade para o meu filho participar do seu evento. Bacana. Isso é muito isso vai fazer muita diferença na nossa vida, cara. Ele tem chance de ganhar, mas ainda que ele não ganhe, eu preciso que ele participe desse evento, porque esse só evento pela exposição, às vezes. valoriza o kids, valoriza. Então eu consigo sentir a angústia de um pai que quer que o filho tenha uma oportunidade, porque eu vivi isso com a minha mãe. E hoje eu também vivo essa coisa com o meu filho. E acho que isso vai ser cíclico, né? Existe o filho que viveu isso com a mãe e agora eu na posição de pai, vivendo isso com o meu filho, tentando dar para ele as melhores oportunidades para que ele consiga realizar um sonho. Então, eu consigo colocar o óculos, né, ou as lentes desses pais e consigo ter um olhar diferente para essas crianças. Caraca. Eu consigo enxergar com a lente porque eu vivi isso. Sim. Eu vivi isso no futebol e hoje eu vivo isso no jiu-jitsu. Então, isso me motiva, cara. Me motiva. Você não tem noção das dificuldades que é realizar um evento como esse. Você ser desacreditado de tudo. Mas quando esse movimento começa a crescer, as pessoas começam a olhar para você como um pequeno fachozinho de luz que traz um pouquinho de esperança. Acho que isso é recompensador. Caramba. Isso faz muita diferença, cara. Incrível mesmo, cara. Eu consigo sentir a tua emoção daqui, cara. Sério mesmo, muito, muito legal. E tu acha que isso mexeu contigo como adulto? O fato de você ter tentado ser jogador, não ter conseguido, isso mexeu contigo de algum jeito, a tua relação com teus pais? Isso influencia até hoje na tua vida, cara? Tu falou pra mim que já passou por um momento de vida muito difícil. Tem a ver com isso também? Como é que é isso? Não tem a ver com isso, mas nesses momentos de dificuldade, a gente olha para trás e começa a se frustrar pelas coisas que não deram certo. A gente começa a pensar em tudo que deu errado, né? Em tudo que deu errado. Então, nesses momentos de muita ansiedade, de depressão, eu cheguei a falar: cara, eu sou um fracassado, cara. Eu não consegui ser um atleta relevante, eu não consegui mudar a história da minha família. Minha mãe vive no mesmo lugar, eu não consegui mudar a vida dela.
Mas essa pressão vinha de você mesmo ou De você mim mesmo. sentia que tinha uma pressão maior dos seus pais, às vezes Não. pra você? Vinha de você De mesmo? mim mesmo. Minha mãe, ela sempre me deixou muito à vontade para tomar as minhas decisões. Senti um pouco de frustração quando eu decidi parar de jogar futebol, porque eu não via uma perspectiva muito ampla. Não via. O futebol é bem cruel nessa parte. Bem né? cruel, O futebol é um cara. esporte muito cruel. As pessoas que vão chegar lá, elas fazem parte de um nicho muito pequeno. Sim. Já o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, por ser um esporte individual, e aí tá aí o grande ponto, se você entregar o seu melhor, cada dia mais e mais, um pouquinho cada dia, você tem condições de chegar lá, cara. E você precisa entregar um pouquinho a mais daquele que tá entregando o seu tudo em outro lugar. Mas só depende de você. Sim. Só depende de você. O futebol não. Futebol, você depende de muitas coisas, né, De cara? muitas coisas. Até a política envolve muito no futebol, né, cara? Muitas Complicado. coisas. E como que tu faz pra lidar com esse teu passado no futebol, de você ter sido um atleta, de você não ter conseguido alcançar, e hoje com o teu filho sendo atleta, como é que tu tem essa relação de pai para filho, de um cara que vive o esporte, quer que teu filho viva do esporte também? Tem alguma pressão? Como é que tu gerencia isso, cara? No princípio eu achei até que meu filho ia jogar futebol. No princípio eu até achei que meu filho ia jogar futebol, enfim. Mas eu Ele chegou a tentar ou não? coloquei na escolinha de futebol com 5 anos, né? Com 5, 6 anos ele começou a jogar. Mas canhoto, vi que tinha até um certo talento, mas eu deixei ele muito à vontade. Falei, pai, não quero jogar mais. Tá? Enfim, eu respeitei isso porque eu sabia que tinha que dar essa autonomia para ele escolher, né? Então, pressão zero. Claro que agora ele lutando, competindo, a gente mete pressão mesmo. É porque fica mais perto do que tu vive hoje em dia, né? Exatamente. Vive Então, muito mais perto do que tu vive diariamente, né? exatamente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem uma pressão na hora que tá lutando, enfim, na hora que tá ali dentro, mas no dia a dia a gente sempre tenta deixá-lo tranquilo de que, ó, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, né? Mas se você continuar se dedicando, você vai chegar lá. Então é uma pressão diferente. Eu consigo lidar muito bem com isso por ter vivido todo esse ambiente. Cara, e tu falou que hoje ele só treina. Como é que é isso, cara? A gente teve muita polêmica envolvida uma vez, corte do Ícaro, né? Contando um pouco da rotina Nessa dele. mesa. Não foi exatamente nessa mesa aqui, mas foi foi no podcast, nessa foi em mesa que eu outra, digo, foi no nesse podcast. Foi uma polêmica muito grande. E hoje você vive isso, né? Seu filho, ele só treina, vive exclusivamente pro jiu-jitsu. Como é que tu encara isso, cara? Exatamente. E tu recebe críticas? Como é que é isso? Eu vou receber agora. Eu espero que não, pessoal, porque a gente já passou muito pelo Ícaro, né? Acho que muitas lições foram dadas ali. Eu acredito sim que as críticas também elas são necessárias, né? Quando construtivas, né? Exatamente. As outras também nos ensinam de alguma forma, né? Eu sou... Era para ser professor, né? Viu? Você Até tem uma... Fiz letras, né? Português, inglês e literaturas. A minha ideia era ser um professor acadêmico, enfim. Essa era a minha ideia. Então, eu consigo ter esse olhar de educador. Eu sei o quanto os estudos são relevantes na vida de uma pessoa. Mas, no ano passado, quando meu filho decidiu que ele queria se tornar campeão mundial na faixa preta, e nós entendemos que precisavam ser feitos alguns movimentos, né? E aí ele, conversando com a minha esposa, que é minha companheira já de tantos anos, nós decidimos que esse ano ele seria um ano muito interessante para ele se dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu, né? E não que ele tenha abandonado os estudos, mas esse ano nós entendemos que era um ano muito relevante para ele entender se era realmente aquilo que ele queria, se é este o sonho que ele tem de viver do jiu-jitsu, de respirar o jiu-jitsu. E a gente percebeu um pouquinho de dificuldade no começo, mas a gente começou a ver as coisas caminhando. Ele tem noção e ciência de que ele precisa estudar, que os estudos serão importantes na vida dele, mas hoje o foco dele é respirar o jiu-jitsu. E ele vai retomar os estudos no momento em que a gente entender que ele vai conseguir conciliar tudo isso. Mas hoje ele precisa se dedicar integralmente a isso. Talvez o ano que vem ele volte, ou no outro ano.
eu não incentivo as pessoas a pararem. Se você tiver condições de fazer as duas coisas, faça. Ele não conseguia nesse momento. Então, ele estuda outras coisas, enfim. Mas hoje a polêmica está lançada. Eu, como educador, eu entendi naquele momento que eu precisava ajudar o meu filho na direção que ele estava indo. E ele era um excelente aluno, né? Sempre teve uma performance muito legal. Mas teve um momento que o interesse dele pelo jiu-jitsu começou a ficar tão grande que isso começou a influenciar um pouquinho. Falando, então tá bom, vamos lá, vamos nos dedicar a isso aqui. Não vamos deixar isso aqui para trás. Vamos colocar isso em stand-by e nós vamos retomar em algum momento, mas vamos nos entregar de corpo e alma nessa jornada. Esse propósito aqui. Esse propósito. Cara, eu acho muito interessante, porque eu acho, não é nem questão de polêmica, sabe? Eu acho que o pessoal talvez não esteja preparado para esse tipo de conversa, porque quando a gente está falando de alguém perseguindo um sonho, ela precisa fazer sacrifício, né, cara, na maioria das vezes. E a gente está falando aqui de um sonho que é muito difícil de acontecer se você não sacrificar muitas coisas. Dedicar muito, né? Ser campeão mundial na faixa preta não é para poucos, né, cara? Viver do jiu-jitsu não é para poucos. Então, sacrificar várias coisas durante desse processo faz parte, entendeu? Então, às vezes a escola, nesse determinado momento, não é o principal foco, cara. Entendeu? Realmente, você quer ser campeão mundial, é claro que ninguém está falando que o cara tem que parar de estudar. Eu acho que a escola tem não só um papel muito importante na formação educacional da pessoa, mas eu vou te dar até um exemplo aqui do que eu vejo como a escola realmente muda. Quando o meu filho entrou na escola, eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8, agora daqui a 2 meses. Quando meu filho entrou na escola, ele era um garoto muito tímido. Ele ainda é muito tímido, né? Ele é um garoto muito reservado. Mas ele era muito tímido, ele não falava com ninguém. Na primeira semana, ele entrava, eu via que ele ficava no cantinho dele e não falava com ninguém, não brincava com ninguém. Hoje, meu filho chega na escola, ele me dá tchau, ele entra e vai conversar com os amigos. Então, essa interação que a escola proporciona, principalmente nos primeiros anos da vida da criança, sabe? Essencial. Até ali seus 7, 8, 9 anos, é essencial. Agora, depois disso, talvez focar em gramática, focar em outras coisas, talvez não seja necessário para o cara que quer ser campeão mundial. Tá entendendo? Não estou falando aqui que ele não possa fazer os dois, você muito bem falou isso, que dá para fazer se você consegue, mas a gente sabe, e hoje em dia, hoje isso é uma polêmica, mas o pessoal esquece que o pessoal da década de 90, da década dos anos 2000, ano meu professor, meu mestre, Douglas Rufino, parou muito cedo de estudar. Entendeu? Muitos professores que eu conheço daquela época, dos anos 90, os caras paravam de estudar muito cedo para poder treinar. Outras pessoas pararam. Meus pais não terminaram. Minha mãe até terminou depois o ensino médio. Né, minha mãe também, mesma situação. A minha mãe depois, quando eu já tinha 14, 15 anos, ela voltou a estudar e terminou o ensino médio. Mas a minha mãe não podia estudar quando eu era pequeno. Ela tinha que trabalhar. Então ela teve que parar a escola. Não, é basicamente a mesma coisa, sabe? Ninguém criticava isso. Naquele momento por uma necessidade e hoje por um propósito. Exatamente, entendeu? E hoje você pode fazer uma escolha. Antigamente você não tinha escolha. É isso. Entendeu? Antigamente você tinha que parar. Entendeu? Hoje você pode fazer paralelo se você conseguir, mas antigamente você não tinha nem isso. Você tinha que fazer, ou então você abandonava o sonho. Entendeu? Você ia fazer outras coisas. Muitas pessoas abandonaram mas o sonho. Aí acabaria abandonando a escola para, como eu falei, ir trabalhar e botar dinheiro em casa. Entendeu? Então, a polêmica de o filho não estuda, ela não é algo novo. Não deveria ser algo assim tão polêmico, porque é uma coisa que, infelizmente, no Brasil... É uma realidade, né? É uma realidade. A gente não está falando aqui nos Estados Unidos, onde o cara estuda, ganha uma bolsa para participar de uma universidade, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Se o cara for um cara muito bom no esporte, ele ganha uma bolsa. A gente não está falando disso, a gente está falando do Brasil, que é uma realidade muito diferente. Então, acho que é uma polêmica que acaba um pouco... Tem muito sentido, sabe? Mas precisa ser colocado à mesa, né? Eu acho que é importantíssimo... nós temos pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso não são pessoas famosas, né, mas cabeleireiros, barbeiros, né, motorista, muitas pessoas que não alcançaram um diploma, né, universitário, mas que são pessoas bem-sucedidas na vida, que conseguiram, mesmo não tendo terminado, né, aí o ensino fundamental, o ensino médio,
que hoje tem condições de formar médico, formar advogado e formar tantas né, pessoas relevantes. Então, eu acho que nós vemos numa sociedade que tudo precisa ser discutido, precisa ser debatido, e as pessoas não podem impor a sua agenda. Você precisa ter autonomia para tomar decisão, seja o governo ou a sociedade, impor qual será a sua postura em relação àquilo que você tem de planejamento para sua família ou para o seu filho. Né? Eu acho que você precisa ter autonomia para tomar as decisões que naquele momento você julga relevante. É o papel do pai fazer isso, né? Exatamente. O papel do pai é estar ali do lado e ver o que é o melhor para o filho naquele momento. Exatamente. E assim, eu vivo duas realidades completamente diferentes dentro de casa. Né? O meu filho, ele parou de estudar. E esse ano minha filha entrou na universidade. Hoje ela trabalha numa empresa muito relevante, né, de publicidade, e ela começou a estudar marketing. Então, pro sonho dela, a faculdade é fundamental. É fundamental. Então eu preciso proporcionar, né, para os meus filhos aquilo que é desejo deles, aquilo que é sonho deles. Perfeito. Então, dentro de casa eu tenho os dois casos. A Gabi com 18 anos, inclusive a universidade que ela faz, ela é bancada por um padrinho que nós temos no projeto. Nós temos um padrinho que paga a faculdade para as nossas crianças. Caramba, o nosso professor. Para crianças do projeto. Do projeto. E no próximo ano nós teremos aí umas 4 ou 5 crianças que serão contempladas. Caramba, que incrível. Isso é incrível. Então, nós não estamos fomentando essa questão de você, não, tem que tirar o seu filho da escola. Não, não é isso. Nós incentivamos, eu como educador, eu acredito que a escola tem um papel fundamental na vida. Se faz sentido para você ir para a faculdade e realizar um sonho, vá firme. Eu tive de tomar 2 decisões completamente diferentes dentro de casa. Eu tenho um filho hoje que não está na escola por opção e decisão da nossa família. Ele está perseguindo um sonho e a gente acredita muito que daqui a uns anos ele vai realizar esse sonho. Eu tenho uma filha que paralelamente está seguindo a sua trajetória, vai se graduar e vai seguir a vida. Então, acho que você conseguir colocar cada coisa no seu lugar, Alisson, acho que isso é relevante. Que venham as críticas, nós tomamos a decisão. Mas é incrível poder ter a opção, né, cara? É isso. É difícil. Não tinha, né? Você Antigamente não tinha essa opção, então hoje só de a gente ter essa opção já é um avanço muito grande, podemos dizer assim, já é algo espetacular.